Abre a sua Bíblia no livro de Mateus 16, 24. Quem achou, dá um Schmidt aí. Uma palavra bem conhecida da igreja, em nome de Jesus. Vamos estar lendo, então? Glórias a Deus. Show, irmão André. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, ó. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Agora vamos estar lendo Marcos 15, 21. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, em nome de Jesus. Ele tem alimento para nossa alma. Amém? Olha o que diz lá em Marcos 15, 21, igreja. E obrigaram a Simão, o cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Até aí por enquanto, igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem bem conhecida, irmãos, da igreja do Senhor, da igreja de Cristo, né? Uma passagem que o Senhor Jesus mesmo, ele fala, né? Que aquele que quiser vir após ele, negue-se, pegue a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo e siga-me. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor me trouxe este homem, né? O Simão, o Cirineu, né? Que era o local de onde ele era, né? Este homem, ele teve a experiência, né? De carregar a cruz de Cristo, literalmente lá, né? A própria cruz de Cristo ele carregou, ele teve a oportunidade de ver o peso do que o Senhor estava carregando, ele teve a oportunidade de sentir, né? O clima hostil daquele momento, né, irmãos? Porque imagina o clima que estava para Jesus naquele momento, durante a sua caminhada com a cruz, além de estar carregando uma cruz pesada, tá todo ferido, né, irmão? Sendo cuspido, sendo humilhado, né? Então, Simão Cirineu, ele teve a grata oportunidade de vivenciar isto, né? Esse ensinamento que o Senhor deixou para nós, a sua igreja, que aquele que quisesse vir após ele deveria pegar a sua cruz, né, negar a si mesmo e segui-lo. É bem verdade, irmãos, que quando vemos falar do Evangelho de Cristo, quando vemos a palavra pregada do Senhor, quando vemos a promessa que o Senhor deixa para nós, né, na sua palavra, quando ele morre, né, quando ele sobe para o céu ao lado do Pai, né, que um dia ele voltaria, né, que ele ia preparar tudo lá para nós e um dia ele voltaria para nos buscar, nos deixando uma promessa, né, que um dia teríamos a vida eterna, que um dia viveríamos num lugar onde não haveria dor, não haveria sofrimento, não haveria perda, não haveria morte. E quando muitas vezes nós ouvimos isso, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é algo muito bonito de se ouvir, né? Algo muito atrativo. Quem é que não quer a vida eterna? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus, em nenhum momento, ele nos escondeu, né? Ou ele nos omitiu, que para nós sermos um seguidor de Cristo, né? Para que nós venhamos a tomar posse disso que ele tem preparado para nós, nós precisamos negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, né? E que isso tudo tem um preço que nós temos que pagar. Não pela salvação, irmãos, porque a salvação é dom gratuito de Deus, é favor imerecido. Deus, ele já conquistou isso por nós. Jesus,
quando ele passou por tudo que ele passou, quando ele foi crucificado naquela cruz, aleluia, ele já conquistou isso para nós. Mas Jesus deixou bem claro que durante a nossa caminhada, irmãos, nós teríamos aflições. Ele diz na sua palavra: no mundo terei aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele se colocando de exemplo para nós, que nós vamos ter aflições, nós vamos ter atribulações, nós vamos ter perseguições, mas para que nós nos espelharmos nele, olhar para ele, pegar ele de exemplo, porque ele teve tudo isso e ele venceu. Aleluia. Mas, irmãos, o que é o negar a si mesmo? O que é carregar a nossa cruz, irmãos? É uma palavra tão bonita, eu vejo um monte de gente falar, mas o que significa isso? Em algum momento, a igreja do Senhor, ela já parou para meditar nesta palavra? Ela já parou para pedir esclarecimento do Senhor, do que o Senhor ele está querendo nos dizer com isso? A palavra nos mostra isso, irmãos, na vida dos profetas de Deus, desde o Velho Testamento. A palavra nos mostra isso na vida de Pedro, a palavra nos mostra isso na vida de Paulo, e a palavra nos mostra isso na vida do próprio Jesus, né? Jesus, ele não nos pede nada do que ele não passou, irmãos. Aleluia. Se você conhece a palavra do Senhor, se você lê a palavra e medita e analisa a palavra, você vê que tudo o que Jesus deixou de ensinamento para nós, ele passou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus passou por perseguição. Jesus passou por tribulação. Jesus passou por zombaria, Jesus passou por humilhação, Jesus passou por traição, Jesus passou por dor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele enfrentou até a própria morte, irmãos, e morte de cruz, aleluia. O próprio Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida totalmente diferente antes dele ter um encontro com Jesus, dele conhecer e entregar a sua vida para Jesus, aleluia. Antes, Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, dos seguidores de Cristo. Paulo era um homem renomado, respeitado, tinha acesso aos lugares, tinha acesso às autoridades, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir do momento que a caminho de Damasco, quando Paulo, mais uma vez, ele estava indo, irmãos, para mais uma vez, tocar cristão na prisão, fazer cristão ser açoitado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas no meio deste caminho, ele tem um encontro com Jesus, e a partir daquele momento, houve uma aceitação dele, de Jesus, na sua vida. A partir do momento, irmãos, que a gente aceita Jesus na nossa vida, que a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós começamos a viver, irmãos, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E se for necessário, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E foi o que aconteceu com Paulo, um homem influente que antes, né, ele tocava, né, os outros contra os cristãos, né, fez cristão serem mortos através do seu apoio. Todo mundo conhece a história do Estevão, aleluia, tocava crente, né, na prisão, aleluia. Ele deixou de ser o perseguidor e passou a ser o perseguido, né, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele que era usado para que os discípulos do Senhor Jesus, né, tivessem que carregar sua cruz, né, cumprisse a palavra de Jesus, né, na vida deles, ele começou a ser o alvo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo conhece o ministério de Paulo, irmãos. O ministério de nenhum discípulo foi fácil, mas eu creio que um dos mais difíceis foi o de Paulo, irmãos, em nome de Jesus, porque Paulo, ele andou por cadeias, ele andou por prisões, aleluia. Paulo saía de uma prisão e entrava outra. Paulo foi açoitado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa era a cruz de Paulo. Paulo teve que negar quem ele era para poder
ter uma vida com Cristo e se tornar um seguidor de Cristo, né? E carregar a sua cruz, aleluia. E o que eu quero trazer de ensinamento para a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós que aceitamos Jesus, isso é uma coisa global da igreja do Senhor. Isso muitas vezes, irmão, não é culpa nem do crente, não é culpa do novo convertido, aleluia. A gente quer aceitar Jesus, irmãos, mas nós não queremos negar a nós mesmos. A gente quer aceitar Jesus, mas nós não queremos carregar a cruz que Jesus nos diz que nós temos que carregar. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ser, sim, seguidores de Jesus. Eu aceito Jesus, eu sou seguidor de Jesus, aleluia, mas nós queremos seguir Jesus só no que ele fez de bom na palavra. Eu sigo Jesus porque eu quero um milagre. Eu sigo Jesus porque ele pode libertar. Eu sigo Jesus porque ele pode fazer maravilhas na minha vida. Eu sigo Jesus porque ele pode me prosperar. Eu sigo Jesus porque ele pode mudar a minha história. E é verdade, irmãos. Jesus, ele realmente ele pode fazer isso e infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Aleluia! Porque o Senhor, ele pode todas as coisas. Nos seus atributos diz, né, que ele é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, ele detém todo o poder, ele detém o controle de tudo, ele é dono do ouro e da prata, ele é dono da ciência, ele é dono da saúde, ele conhece a anatomia do corpo humano como ninguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que seguir Jesus, irmãos, negar a si mesmo não é só isso, irmãos. Seguir Jesus é nós seguirmos os passos de Jesus, de tudo que é mencionado na palavra de Deus, e tudo que a gente já viu Jesus fazer de coisas boas, mas também é pegar a caminhada difícil de Jesus, é pegar a Via Crucis, é pegar o Gólgota, é pegar a cruz de Jesus, tudo que Jesus passou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que é negar a si mesmo na nossa vida, irmãos? Muitas vezes a gente vê o negar a nós mesmos só com grandes coisas que a gente sabe que é pecado. Vamos pegar um exemplo? Eu fumava. Vou aceitar Jesus, eu preciso negar isso. Eu bebia, vou aceitar Jesus, eu preciso negar isso. Aleluia. E isso é verdade, né? Temos que realmente negar essas coisas que nós fazíamos antes de nos tornarmos nova criatura, porque a palavra nos diz que, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo tem que se fazer novo. Então, isso é uma verdade. Eu tenho que renunciar. Se eu adulterava, eu não posso adulterar mais. Se eu roubava, eu não posso roubar mais, irmão. Ou, irmão, se eu mentia, eu tenho que tentar não mentir mais. Aleluia. Mas isso, irmãos, é o que todos nós temos para fazer. E isso é uma coisa muito clara no nosso ministério que nós temos que abandonar. E isso tem uma aceitação grande da parte dos cristãos que realmente querem seguir a Cristo, mas tem setores do negar a si mesmo que muitas vezes esse é o que nós não aceitamos. Esse é o que pesa, e é esse que faz o cristão se desviar e muitas vezes ficar pelo caminho. Negar a si mesmo, irmão, não é só negar aquilo que a gente sabe que é pecado. Negar a si mesmo é negar aquilo que talvez não seja pecado, mas não é a vontade de Deus. O Senhor falava comigo, irmãos, por que muitos crentes ficam pelo caminho? Às vezes a pessoa é uma bênção, às vezes a pessoa, ela renuncia ao pecado, erra às vezes, com certeza, todos nós erramos, nenhum de nós é perfeito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a pessoa luta contra o pecado, a pessoa tenta melhorar a cada dia, mas por que muito crente, irmãos, ele vive em luta, ele vive em dificuldade, muitas vezes, muito crente fica pelo caminho, porque, irmãos,
a gente não nega nós mesmos muitas vezes. Muitas vezes nós contendemos com Deus. Muitas vezes, irmãos, quando tu aceita Jesus, que tu é uma nova criatura, aquele sonho que tu tinha no mundo, aquela vontade, daquilo ali talvez não seja a vontade de Deus para a tua vida. Só que aí a gente quer trazer aquilo ali para a vida com Deus. E aí a gente quer carregar aquilo ali com a gente durante a caminhada com o Senhor, irmão. E aí a gente fica contendendo com o Senhor porque a gente tem uma vontade, a gente tem um sonho que era da nossa vida de velha criatura, que não é compatível com o que o Senhor tem para a nossa vida, e a gente caminha a nossa caminhada cristã por anos, né? Contendendo com o Senhor, né? Se entristecendo, deixando brechas para o inimigo, para trabalhar numa situação que muitas vezes tu tem orado, tu tem pedido, tu tem clamado, e não acontece porque não está entendendo que não é a vontade de Deus, e a gente quer morrer abraçado com aquilo ali, a gente fica contendendo com Deus, a gente está agonizando, sofrendo por algo que veio lá da nossa vida passada, mas a gente não quer negar, algo que era um sonho antes da conversão, antes de ser um seguidor de Cristo, e a gente quer ficar abraçado, contendendo com Deus. Quem é que está entendendo o que o Senhor está querendo falar, irmãos? Negar a si mesmo, irmãos, é consultar Deus. Negar a si mesmo, irmãos, é consultar Deus em tudo. Talvez o sonho da profissão que tu tinha lá antes de ser um seguidor de Cristo não é o que Cristo tem para ti agora. Aí tu vai ficar lutando, vai ficar contendendo com Deus, vai morrer orando, vai virar madrugadas, e Deus não vai fazer porque não é a vontade dele. E aí a gente quer ficar teimando, a gente quer ficar lutando, a gente quer ficar contendendo, e vai morrer abraçado com aquilo ali, em nome de Jesus, até que vai chegar um momento que o diabo vai começar a minar isso aí, porque isso abre muitas portas, e quando vê, tu caiu, não perseverou, morreu pelo caminho, aleluia, e muitas vezes vai falar mal de Deus, vai dizer que Deus não faz, que Deus não existe, mas tu tá tão apegado àquilo ali, algo que não é o projeto de Deus para tua vida, nova criatura, irmão, pode até acontecer, né? Acontece com alguns, o teu sonho lá do mundo ser o projeto de Deus depois de tu seguir ele, mas normalmente o que a gente tem lá no mundo, irmãos, é vontade da nossa carne, irmãos. Aleluia! Aí, a partir do momento que tu virou um seguidor de Jesus, tu trazer isso para a vida com Cristo, sem consultar a Cristo, se é isso que ele quer contigo, é um grande risco. Isso abre brecha para o inimigo tocar setas. Isso abre brecha para te enfraquecer, isso abre brecha para te ficar pelo caminho. Imagine o apóstolo Paulo, irmãos, se após ele ter tido um encontro com Jesus, ele quisesse continuar com a mesma vida dele de fariseu. Imagine o apóstolo Paulo, se ele, após o encontro com Jesus, ele quisesse continuar aplicando o mesmo conhecimento que ele tinha como fariseu. E a Bíblia mostra bem claro para nós, irmãos, que Paulo, ele se esvaziou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tanto que ele falava nas suas pregações, nas suas peregrinações, nas suas evangelizações, que o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem, que era o próprio Cristo que tinha entregue para ele. O que eu estou querendo dizer com isso para a igreja? Paulo, ele tinha projetos, ele tinha uma vida antes de ser um seguidor de Jesus. Após virar um seguidor de Jesus, ele fez o projeto que Jesus tinha para ele. Ele não ficou insistindo no projeto que ele tinha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E negar a si mesmo, irmão, carregar a sua cruz, é algo que não é fácil mesmo, irmãos, é algo que é difícil, porque muitas vezes nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu mesmo, irmãos, antes de eu me converter para o Senhor, hoje mesmo eu falava para a bispa, aleluia, claro que em tom de brincadeira, irmãos, porque eu não sinto falta da minha vida passada. Antes nós estávamos vendo um programa aqui que mostrava, né, os lugares lindos aí do Rio Grande do Sul, aleluia, e eu falava para a bispa, bispa,
Antes de eu ser pastor, né, teve uma empresa que eu trabalhei, que eu viajei todo o Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina e todo o Paraná para dar treinamento para os historiadores, na época que saiu as maquininhas digital, e eu falava para a bispa como era boa aquela época, que eu viajava, conhecia lugares, conhecia pessoas, aleluia. Só que eu falando em tom de brincadeira, tanto que eu falei para ela no final, não, eu não sinto falta da minha vida passada, o que passou, passou. Esse não era o plano de Deus para mim, irmãos, aleluia. Tive a oportunidade de viajar para São Paulo para trabalhar, fazendo meu trabalho de informática. Fui para Curitiba, N lugares, irmão. Agora imagine, irmãos, aleluia, se após eu ter virado cristão, não só um pastor, irmão, eu quisesse continuar com essa vida contendendo com Deus. Quem é que está entendendo, irmãos? O Senhor está desenhando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o diabo, irmãos, ele é sujo. Você não pensa que eu não... Depois que eu comecei, que eu virei cristão, que eu comecei a pastorear uma igreja, não pensa que eu não recebi convite para viajar, não, irmão. Recebi convite para viajar para São Paulo, a bispa é testemunha. Pensa que eu balancei para ir? Não, porque não é o projeto de Deus para mim, irmãos. Se ele me entregou uma igreja, eu não posso deixar a igreja dele sozinha para ir lá fazer e ganhar dinheiro, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o negar a si mesmo, irmãos. Negar a si mesmo não é só parar de pecar. Negar a si mesmo é aceitar que a vontade de Deus é soberana na nossa vida. Mesmo que isso doa, mesmo que isso não vá de encontro àquilo que a gente imaginou para nós, irmãos. Porque aquilo que tu imaginava para ti, antes de tu ter tido um encontro com Deus, não, muitas vezes, a maioria das vezes, não é o que Deus tem para ti. Porque se Deus te resgatou lá do mundo, irmãos, ele tem um projeto para ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo o cristão ficar pelo caminho, irmão, porque o trabalho não é o que queria, a vida não é o que queria, o dia a dia não é o que queria, os amigos não é o que queriam, porque, irmãos, não está negando a si mesmo. E isso é brecha para o diabo, é janela para o diabo, aleluia. Todos nós tínhamos muitos sonhos, irmãos, aleluia. Se eu não tivesse aceitado o projeto de Deus na minha vida, irmão, o meu sonho, eu já falei para a igreja, irmãos, eu sou formado em informática, tenho faculdade, o meu sonho era ser um doutor em informática, irmãos. Eu parei na faculdade. Porque esse não era o sonho de Deus para mim, irmãos. Como é que eu vou ficar estudando, e as ovelhas do Senhor? E a obra do Senhor? Ah, bispo, mas Deus não pode querer que eu seja bem-sucedido. Pode, aleluia. Eu conheço gente que é bem-sucedida sem nem estudar, irmãos. Só com a mão de Deus. Eu não tenho nada contra estudar, irmãos. Eu sou um líder que eu sempre vou te apoiar a estudar, desde que não se sobressaia a obra de Deus. Aleluia. Irmãos, eu abri mão, eu neguei propostas de trabalho, irmãos, para ganhar muito dinheiro, para servir ao Senhor. Me arrependo? Não. Vivo muito bem com a minha pequenininha empresa aí que Deus me deu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá mais do que a gente precisa até. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu trago um testemunho para os irmãos de algo que eu fiquei sabendo, né? Todo mundo sabe esses negócios de streamer, de gamer, né? Esses caras que botam jogando na internet. Aí eu tava vendo na internet, irmãos, um rapaz, ele deve ter uns 30 anos, ele era um pastor, ele era um pregador da palavra de Deus, irmãos. Pregava por tudo. Ele largou todo o projeto de Deus, né? Para ser streamer de gamer. Hoje em dia, irmãos, esse rapaz com 30 anos, ele tem 3 mansões que valem milhões. Ele tem milhões, ele é milionário com 30 anos. Mas olha o que a palavra diz, o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Um pregador da palavra de Deus, irmãos, largou a palavra de Deus para ganhar muito dinheiro, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é triste, irmãos. Quem é que se entristece com uma coisa dessa? Eu me entristeci com isso, irmãos. Ele tem mansões, ele tem dinheiro pra caramba, tem carros importados, tudo. Mas ele era um pregador da palavra de Deus.
Ele largou isso para poder ganhar muito dinheiro, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, irmãos, a gente tem algo que a gente traz da nossa vida passada, que é uma vontade nossa, que é um sonho nosso, que não é a vontade de Deus. E aí a gente fica patinando, padecendo, não cresce com Deus, não vai para frente, não vai para trás, aleluia, porque a gente está contendendo com Deus, a gente está ali sofrendo, agonizando, mas vai morrer abraçado com aquilo ali, que nem criança mimada, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, vai morrer espiritualmente, vai ficar pelo caminho, vai ficar no meio do caminho, aleluia. Negar a si mesmo, irmãos, não é só abdicar o pecado. Muitas vezes é negar a nossa vontade, as nossas convicções, o nosso conhecimento, esvaziar o vaso, irmãos, para que Deus possa colocar coisas novas. Muitas vezes a gente fica insistindo em algo que a gente quer, num sonho nosso, algo que a gente tinha lá do passado, antes de conhecer a Jesus, e aí fica abraçado naquilo ali, sofrendo, patinando, e aí não tem a oportunidade de viver algo muito maior que Deus tem. Eu tenho um sonho de ganhar 5.000. Talvez tu tá agonizando com isso aí, contendendo com Deus, e Deus tem um projeto para te ganhar 10. Aleluia! Algo que Deus me trouxe agora, mas é um exemplo muito bonito. Quer ver um outro exemplo, irmão? Na nossa igreja até não tem muitas, irmãos. Aleluia, nossa igreja tem muitas pessoas. Mas o que eu conheço, irmão, de mulheres cristãs, solteiras, mulheres, meninas que oram, estão há anos orando por um parceiro, para Deus mandar alguém, aleluia, e, mas Deus não manda, já faz 5, já faz 10 anos, Deus não manda, mas quanto Deus te mandou? Só que muitas vezes tu idealizou um príncipe na tua cabeça, aleluia. Tu imaginou alguém de olhos azuis, alguém bonito, mas Deus quer te mandar o feinho, abençoado, cheio da unção, e tu não está aceitando, tu não está entendendo. Mas não é assim, irmãos. Homem também, a gente pode estar orando por uma parceira, orando por um parceiro, e quantas Deus já apresentou para nós, que a gente tem aquela na mente. Eu quero ela assim, assim, assado, só que não é o que Deus tem para ti, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que está entendendo? Irmãos, eu brinquei, mas é só para exemplificar, para ficar bem claro, irmãos. A gente ora por algo, mas a gente quer que seja do nosso jeito. Deus, eu quero que tu mande alguém, mas eu quero que seja assim, assado, daquele jeito, e aí Deus quer mandar um caolho, um 4-olho. Tu quer um de olho azul, mas Deus quer mandar um de olhos castanhos. E aí o que acontece? A gente fica pagando um preço desnecessário. Só usei de exemplo, irmãos, para exemplificar. Amém? Deus não está dizendo que está falando algo para alguém, mas ficou bem claro o que eu estou querendo dizer, né? Que a gente quer que a nossa vontade, irmãos, prevaleça a vontade de Deus. Ou seja, a gente não quer negar nós mesmos, irmãos. Nós não queremos negar nós mesmos. A gente quer negar nós mesmos, mas a gente quer ensinar a Deus como é que a gente quer. Deus, eu vou abdicar da minha vida, mas eu quero que a minha caminhada seja assim. Eu não quero que na minha caminhada tenha luta. Eu não quero que na minha caminhada tenha dificuldade. Deus, eu não abro mão do meu serviço, não. Eu nego a mim mesmo, mas o meu serviço, não. O meu trabalho, não. A minha vida, não. Deus, eu nego a mim mesmo, mas não toca em certo ponto. Né? Eu vou contigo, mas não toca em certo ponto. Não, essa área não. Isso não é negar a si mesmo, irmãos. É contenda para ti, irmão. Sabe como é que eu cheguei a essa palavra, irmãos? Eu conheci muita gente no mundo cristão, irmãos. E eu e a bispa conhecemos gente, irmãos. 10 anos servindo ao Senhor, 15 anos servindo ao Senhor, 5 anos servindo ao Senhor, e a vida toda só teve luta, irmãos. A vida toda só teve luta. A bispa sabe o que eu estou dizendo. A vida toda só teve luta. Aleluia. Por que isso, irmãos? Com certeza está querendo ensinar a Deus a trabalhar na vida. Eu quero isso, tem que ser assim, tem que ser assado, eu vou ficar lutando, sofrendo, o inimigo me chutando, mas eu vou morrer abraçado com isso, irmãos. E o Senhor te convida, irmãos, nesta noite, a fechar os teus olhos aí,
e te libertar disso. Senhor, tu conhece meu coração, mas que todavia seja feita a tua vontade. Tu conhece os meus desejos, mas que todavia seja feita a tua vontade na minha vida, o teu querer. Senhor, eu quero isso, eu tenho vontade disso, eu tenho muitos sonhos, mas que todavia seja a tua vontade. Hoje eu me liberto, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que eu tenho me abraçado, que eu tenho contendido contigo, Senhor, que eu tenho lutado, e eu acho muitas vezes que o Senhor não quer me dar, mas hoje, Senhor, eu quero colocar diante de Ti toda a minha vontade, todos os meus anseios, mas que todavia seja feita a Tua vontade, seja feito o Teu querer na minha vida, Senhor. Oh, Senhor, eu tenho sim meus projetos de vida, eu tenho coisas que eu idealizei na minha vida, aleluia, mas eu sei, Senhor, que talvez essa não seja a Tua vontade, mas eu sei que coisas maiores e melhores Tu tem para mim, Senhor. Oh, Deus, talvez eu não vou ganhar tanto no emprego que eu tanto quero, Pai, como eu gostaria de ganhar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas eu tenho certeza que aquilo que Tu tem para mim, aleluia, é algo maravilhoso, é algo que eu vou ter alegria, que eu vou ter prazer, que eu vou ter felicidade. Oh, Deus, no meu lar, Senhor, em nome de Jesus, talvez eu não tenha tudo que eu queria ter, Senhor, mas aquilo que Tu tem para mim, Senhor, vai ser algo que vai me dar paz, vai dar harmonia na minha família, vai dar harmonia dentro do meu lar, aleluia. Eu tenho meu sonho sim, Senhor, mas que todavia a Tua vontade seja soberana na minha vida, o Teu querer seja soberano na minha vida. Hoje, Senhor, eu quero me libertar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de tudo aquilo, Pai, que eu tenho lutado, eu tenho contendido contigo, Senhor, mas que não é o Teu querer na minha vida, não é a Tua vontade na minha vida, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ficou bem boa aquela galinhazinha. Conversa com Deus, teu microfone tá ligado, mãe. Conversa com Deus aí no teu lar, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, irmão, e começa a conversar com Deus, irmãos. Ele responde. Começa a perguntar, irmão, que o que tu tem buscado, se aquilo que tu tem corrido é a vontade de Deus para tua vida. Se aquilo que tu tem, irmãos, corrido, gasta o teu tempo, aleluia, investindo, irmãos, a tua vida é a vontade dele para tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Conversa com ele porque ele te responde, não é eu que vou te dizer isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu preguei essa palavra, irmão, é porque Deus quer falar com alguém, é porque Deus quer falar com a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então conversa com ele, busca no profundo do teu coração, derrama sobre o altar do Senhor os teus desejos mais profundos, os teus sonhos, vê se compatibiliza, Senhor, me responde, se o meu sonho compatibiliza, Pai, com o teu projeto para a minha vida. Hoje eu quero negar da minha vida tudo aquilo, Pai, que não é a tua vontade, Senhor. Eu quero fazer o teu querer, Senhor. Eu quero caminhar, Pai, conforme, Pai, teu projeto para a minha vida, Senhor. Eu não quero ficar mais, Pai, dando um passo para frente e um para trás, Senhor, em nome de Jesus. Olha o que diz lá no livro de Lucas 9:57. Lucas 9, lá no 62. Olha o perigo, irmãos, da gente ficar contendendo com Deus em coisas que a gente traz da vida passada que não é a vontade de Deus. Olha o que Jesus disse. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, é apto para o reino de Deus. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Ninguém, irmãos, que entrou na obra do Senhor, ninguém que botou a mão, irmãos, na seara do Senhor, que olhar para trás, ficar pelo caminho, é digno do reino de Deus. A palavra está bem clara em dizer isso, irmãos. Não é o bispo que está falando. Olha o risco que nós corremos, irmãos, quando a gente não se desprende de coisas da nossa vida passada, irmãos. Aleluia. Bispo, parece fácil, mas não é. Entrega para o Senhor, ora para o Senhor, foca em te libertar disso, não foca em querer que o Senhor faça aquilo que Ele não quer fazer, porque o Deus não faz, irmão, se não for da vontade dEle, irmão. Irmãos, você sabia que não é tudo que a gente ora que Deus faz?
Porque tem coisa que a gente ora que é a nossa vontade, não é de Deus. Por isso que às vezes tu ora, e não acontece, porque não é o que Deus quer para nós. Amém? Deixa essa mensagem para a igreja. Aquele que bota a mão no arado, aquele que entra na obra, irmãos, que olha para trás, não é digno do reino de Deus. O que não é digno do reino de Deus? Não tem salvo, não vai ser salvo, irmãos. Não vai para o céu. Não vai para a vida eterna. Não vai colher, irmãos, o que de melhor um cristão pode colher, irmãos. Eu estou sempre falando isso. A igreja de Cristo hoje, num geral, ela busca tudo, irmãos. Ela busca riqueza, ela busca prosperidade, ela busca cura, ela busca bem-estar nesta terra, ela busca fazer a sua vontade. Mas a maior promessa, o maior troféu que o evangelho tem para aquele que perseverar até o fim é a vida eterna, irmãos. E eu estou sempre falando isso porque Deus não me chamou para iludir, Deus me chamou para pregar a verdade, irmãos. Deus pode te curar, Ele pode, aleluia. Deus pode prosperar, Ele pode. Mas o que Ele te prometeu foi a vida eterna. Isso tu vai poder cobrar dele. Se lá no julgamento tu for aprovado e chegar no dia não existir céu, não existir nada, aí tu vai poder cobrar, porque Ele prometeu isso. Agora Ele prometeu que ia ser rico? Ele prometeu que ia te prosperar? Ele faz. Favor imerecido, porque a gente não merece nada. Amém? Irmãos, foca na vida eterna. Né? Aquele que perseverar vai receber a coroa lá no final. Mas aquele que botar a mão no arado e olhar para trás não é digno do reino de Deus.